Durante décadas, a sociedade estadunidense afirmou que os negros não eram capazes de formar e manter famílias, justificando isso com a ideia de que a escravidão havia destruído ou desestruturado suas famílias originais, por assim dizer. Como essa ideia se desenvolveu? Bom, essa ideia se desenvolveu em parte por causa de um estudo de um sociólogo chamado E. Franklin Frazier, que publicou em 1939 o livro The Negro Family in the United States. Ele era um sociólogo negro, ele estudou família, ele estudou classe, e ele alegou, o argumento dele nesse livro era de que a escravidão havia destruído as famílias dos escravizados, dos africanos e seus descendentes escravizados, porque um escravo podia ser vendido a qualquer momento. Ou seja, o papel de autoridade que os pais, e principalmente que a mãe e o pai, principalmente o pai, tinham sobre as crianças, os escravizados não tinham, porque eles eram propriedades de outrem. Então, seguindo o argumento dele, ele falou, então, quando houve a emancipação, os ex-escravos, os libertos, não tinham parâmetro para formar famílias. E é por isso que nós vemos tantas famílias negras com uma predominância do papel da mulher, da mãe, sem o homem estar presente. E agora, alguém poderia falar, mas quantas pessoas leram o livro do Fraser? Não é que, né, aqui que você está lendo, estou lendo o livro do Fraser, não é isso. Mas essa ideia dele já era uma ideia, assim, ligada à ideia na sociedade de que os negros não seguiam os padrões da sociedade como um todo, né? A escravidão destruiu. Se você pensar nisso, tem um pouco de lógica nesse sentido, né? Eles não tinham nenhuma autoridade sobre os filhos, então como é que eles podiam exercer os papéis de mãe, pai, de avô, de tio? Eles podiam ser vendidos a qualquer momento. E só que, então, isso é um lado. O outro lado é a questão da situação econômica dos negros libertos, que tiveram dificuldade em conseguir empregos, assim como no Brasil. Agora vocês estão livres, danem-se. Então, com o estigma que havia do homem negro, de ele ser essa besta humana que só queria estuprar as mulheres, principalmente as mulheres brancas, os negros, pós-escravidão nos Estados Unidos, tiveram muita dificuldade, os homens, em conseguir emprego. Então, e o papel de provedor da família, até hoje, cabe aos homens. Muito embora, hoje em dia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a maioria das mulheres trabalha um trabalho pago, né? Está no mercado de trabalho. Mas, ainda assim, o homem que não tem um emprego certo, o homem que tem dificuldade de manter a família, é muito mais estigmatizado do que uma mulher que não tenha. Criou-se uma ideia deturpada da família negra, porque tinha como padrão essa classe média, a família de classe média branca. Só que eles também ignoraram o legado africano, porque assim, não, a escravidão acabou com tudo. Eles vieram para cá e perderam suas culturas africanas, mas não é verdade, porque na África, e principalmente na África Ocidental e tudo, as crianças eram criadas por todos, né? Todo mundo da geração, os adultos da geração dos pais eram como se fossem tios, tias, e tinham autoridade sobre essas crianças. O que isso se traduziu nas Américas escravocratas foi que, se uma criança fosse separada do seu pai ou da sua mãe, um outro adulto, uma outra adulta, cuidaria daquela criança como se fosse filha dela. E a criança veria essa pessoa como se fosse pai ou mãe.
Então, é uma ideia de família estendida, de parentes fictícios que tinham muita autoridade sobre as crianças, que historiadores, sociólogos ignoraram. Então, falava, não tem nenhum homem presente, ou as mulheres fazem tudo. Não, tinha outros homens que assumiam o papel de pai, né, de pai social. E isso só ficou mais, né? Hoje em dia as pessoas não são capazes de formar família, não. Nos anos 70 apareceram 2 livros importantes, um foi All Our Kin, da Carol Stack, que falava que essa ideia, um bairro de população pobre no meio oeste americano, ela fez essa pesquisa antropológica e viu que os homens criavam os filhos de outros homens, não necessariamente os filhos biológicos dele. Então, a ideia do pai social, que é uma ideia, como eu falei, cultural africana. E aí, em 76, saiu o livro The Black Family in Slavery and Freedom, de um historiador, Herbert Gutman, que mostrou com arquivos de fazendas no sul dos Estados Unidos que não era necessariamente comum as crianças, as famílias serem separadas, que foi depois do fim da escravidão, que as pessoas tinham dificuldades de emprego, que elas começaram a migrar, e aí havia separação, que elas iam onde tinha emprego, na esperança de poder sustentar as famílias e voltar para aquelas famílias. Então, isso tudo mudou, esses estudos e outros, né, mudaram a concepção de que os negros não conseguem constituir família, que é uma atitude preconceituosa, né?